Iniciando agora o 11º capítulo do audiobook Elvis e Cat, é o penúltimo capítulo. E a história que inicia o capítulo aconteceu na 14ª turnê de Elvis, em julho de 1975, quando Elvis começa a apresentar Cat Westmoreland de uma forma totalmente grosseira. Ela receberá carinho de qualquer pessoa em qualquer lugar, a qualquer hora. Elvis inicia esse mimo com Cat no dia 18/7 de 1975 em Cleveland. Muitos fãs de Elvis na década de 70 conseguiam entrar em seus shows com gravadores portáteis para a época e gravavam o show. E em uma dessas fitas ficou registrado a apresentação de Elvis, que foi no dia 19/7. No dia seguinte, Elvis voltou a repetir a grosseria. I mean, Bill is the kind of guy that's not ashamed to show affection in public. Kathy Westmoreland would show affection anywhere. Apesar de todo o ruído, você pode identificar claramente quando Elvis diz a palavra affection e anyway. Kathy Westmoreland would show affection anywhere. Cat não conseguia entender esse novo comportamento de Elvis e ainda mais direcionado a ela, essa agressividade que ao longo do tempo se tornou cada vez mais grave e acabou ganhando as manchetes de jornal. Bem, essa história nós vamos começar a ver agora. Elvis e Cat, capítulo 11. Eu não te digo, perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:22. Apesar de termos concordado em deixar de nos ver, em pouco tempo Elvis estava pedindo para ficar com ele novamente. Desta vez, fui muito mais sensata sobre o tipo de relacionamento que Elvis desejava e tinha plena consciência de que não era a pessoa certa para ele. No início, sempre que ele pedia, invariavelmente eu dizia não. Mas não havia nenhuma animosidade de ambas as partes. Certa vez, recordo de ter conversado com ele sobre meus sentimentos por telefone. Elvis, eu disse, serei sempre sua amiga, mas simplesmente não posso me deixar envolver novamente por um relacionamento carnal com você. Posso ficar com você por alguns meses, mas então surgiria alguém mais ao virar da esquina e repentinamente eu estaria no passado. Preciso de um relacionamento com alguém com quem eu possa construir algo neste momento da minha vida. Esse tipo de relacionamento simplesmente não é para mim. Eu não preciso disso. Eu não quero isso. Porém, desejo ser sua amiga e quero muito que você seja feliz. Elvis aceitou a minha decisão de boa vontade e também com o seu habitual senso de humor. Bem, se você mudar de ideia, lembre-se de que estou sempre interessado, disse ele. Elvis adorava flertar, até mesmo por telefone. E mesmo depois daquela nossa conversa, ele me abordava sobre ficar com ele ou marcar um encontro e eu mantive dizendo não. Mas, na maior parte do tempo, eu sabia que tentar era parte de sua persona, porque adorava desafios. Mesmo que não estivesse interessado de fato, ainda assim, ele adorava a disputa, menino versus menina. E a jogava muitíssimo bem. Agora, eventualmente, houve momentos em que ele necessariamente precisou de mim e passei a noite com ele. Ele precisava de alguém para estar por perto, não para fazer sexo.
mas porque estava solitário e confuso, ou apenas preocupado com a violência excessiva dos guarda-costas, o processo judicial por iniciar um tumulto, tentativas de assassinato ou problemas em casa ou com o show. Mas houve momentos mais agradáveis quando ele me procurava e entendíamos que isso nasceu de uma necessidade espiritual, de apenas ter um amigo com quem conversar e não tinha nada a ver com fazer amor. Fiquei muito magoada com minhas primeiras experiências com ele, e mais tarde, quando tentei outros relacionamentos, não tiveram muito sucesso por vários motivos. O maior problema foi minha determinação em seguir carreira de cantora. Elvis compreendia como era difícil para uma mulher seguir uma carreira e um relacionamento sério ao mesmo tempo. Ele sabia o quão precário ficava quando você tentava equilibrar um com o outro. Mas ele sempre me incentivou a ir lá e cantar solo. Uma vez, em Las Vegas, Barbra Streisand e John Peters quiseram conversar com ele sobre um roteiro. Lembro-me claramente quando vieram vê-lo. Eles estavam na plateia e, no meio do show, Elvis interrompeu a apresentação e disse: Barbra, eu quero que você ouça isso. Cat, vem aqui e cante uma música. Eu disse a ele ali mesmo, naquele palco: Oh, sem chance. Eu estava apavorada. Eu já ficaria constrangida o suficiente cantando para ela do jeito que estava. Mas, depois do modo como ele preparou tudo, eu fiquei petrificada. Esta é uma ocasião na qual eu poderia tê-lo matado. Nunca desejei tanto que um buraco se abrisse para eu desaparecer como naquele momento. Enfim, ele continuou insistindo e eu cantei. E tive vontade de vomitar ao mesmo tempo. Depois fui ovacionada de pé, graças a Deus. Depois do espetáculo, foram ao camarim de Elvis para falar sobre negócios a sós com ele. Quando eles saíram, ele me chamou. Ele queria que eu soubesse que no roteiro sobre o qual conversaram havia uma cena semelhante. Isso simplesmente nos surpreendeu, disse Barbra, porque no roteiro temos um grande artista de rock e ele traz sua cantora de fundo e ela acaba se tornando uma grande estrela. De uma forma ou de outra, as coisas não acabaram assim para mim. Claro, Elvis recusou a Star is Born, porque isso o retrataria como um perdedor, e o coronel não gostava que o nome de Elvis viesse em segundo lugar. Para o coronel, Elvis era um top star, ou não atuava. Eu compartilho essa atitude. É claro que o coronel estava correto. Mas sempre lamentarei que não tenha surgido um papel bom e sólido para Elvis, algo que o agradasse e que o deixasse orgulhoso. Quando olhei para trás, para o desgosto e os problemas durante os meus primeiros meses com Elvis, não pude deixar de me lembrar de como ele reagiu ao artigo da revista sobre a pequena cantora de cabelos escuros com quem Elvis está viajando. Isso fez com que ele esfriasse nosso romance, e a maneira abrupta como ele fez isso doeu mais do que eu poderia expressar em palavras. E eu simplesmente nunca mais tive o mesmo sentimento em relação a Elvis. Uma coisa eu sabia: não queria estar de plantão sempre que lhe apetecesse. Isso seria muito humilhante e eu tinha muito orgulho. Então, quando ele terminou com sua última namorada, Sheila Ryan, ela casou mais tarde com James Caan, Elvis virou-se mais uma vez para mim. Eu estava disposta a ouvir os seus lamentos, a sua tentativa de lidar com esta situação, mas isso era o mais longe que eu iria. Ele parecia aceitar meus sentimentos e respeitá-los, e estava disposto a se contentar com uma amizade boa e honesta. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas talvez eu estivesse muito envolvida com meus próprios problemas para lê-lo, como poderia ter feito em outro momento. Depois de algum tempo, minha incapacidade de responder a ele durante esse período fez com que ele mudasse de atitude em relação a mim.
Foi em junho de 1975, durante uma matinê em Shreveport, Louisiana, que senti a dor e vi o outro lado de Elvis. Mal sabia eu que isso era apenas o começo. A história que estou prestes a contar pode ser considerada por alguns como uma lavagem de roupa suja. Mas, desde 1975 me perguntam repetidamente: Cat, por que a debandada? O que de fato aconteceu? Ele estava fazendo as apresentações e se virou para mim e disse: Você não estava comigo quando fiz That's the Way It Is. Você não estava comigo no filme, estava, Cat? Oh, você estava comigo, mas não no filme. A reação do público foi uma espécie de suspiro coletivo. Isso me deixou profundamente envergonhada. Como se isso ainda não bastasse, Elvis dirigiu-se ao público e disse: Não. Cat é uma boa garota cristã. Suas mãos estavam juntas como se ele rezasse, e ele olhou para cima como que dizendo: Perdoe-me, Senhor, por mentir. Não foi engraçado. E o que ele estava insinuando era tão óbvio que, depois do show, alguns membros da plateia me confrontaram com perguntas terríveis. Ele é bom de cama? Eu sabia que algo estava acontecendo entre vocês dois. Estas foram apenas algumas das coisas que me foram ditas. Nesta mesma turnê, Elvis afastou-se do microfone várias vezes e disse: Oh, ela é uma boa transa. Só quem estava no palco ouviu, mas fiquei totalmente humilhada e arrasada com o seu senso de humor desrespeitoso. Podia aceitar seu senso de humor, ocasionalmente grosseiro, fora do palco, sem nenhum problema. No palco era outra coisa. Isso era tão fora do seu caráter. Não consegui falar com ele depois dos shows para dizer qualquer coisa. Mas ele me conhecia bem o suficiente para saber que eu estava furiosa. Do palco, ele foi levado para sua limusine diretamente para o aeroporto, de onde voou para a próxima cidade. Eu e o resto da banda permanecemos na cidade onde havíamos acabado de nos apresentar. Felizmente, esse segmento da turnê terminou e eu fui para casa e ele voltou para Graceland. Então, no dia 18 de julho, voltamos à turnê mais uma vez. Quando regressei, convenci-me a acreditar que Elvis simplesmente estava indisposto e que, quando tivéssemos descansado e voltado ao trabalho, a sua atitude seria bastante diferente. Na verdade, eu não conseguia entender o que o estava incomodando, mas pensei que algum dia, na hora certa e no lugar certo, conversaríamos sobre isso e ele explicaria por que disse aquelas coisas no palco. Estávamos fazendo um show em Cleveland e tudo parecia estar indo bem, até chegar a hora da minha apresentação. Sem olhar para mim, ele apresentou Cat Westmoreland às 20.000 pessoas na plateia e depois acrescentou: Ela recebe o carinho de qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Na verdade, ela recebe isso de toda a banda. Fiquei atordoada e tive dificuldade em me recuperar da monstruosidade de suas palavras. Ouvi tudo e fiquei pensando: de onde vem isso? Este não é Elvis. De alguma forma eu terminei a performance e muitos sentimentos confusos estavam girando na minha cabeça. Recordo de, depois do show, estar sentada no ônibus e me perguntando: o que está acontecendo? Achei que ele tinha surtado, mas o resultado final era: o que vou fazer? O que devo fazer? O ônibus pareceu ficar parado ali por uma eternidade e pensei que nunca mais sairíamos daquele estacionamento. Eu queria me esconder de todos. Foi tão horrível e desnecessário. Os outros participantes do show vieram até mim e deixaram claro que também estavam chateados e todos nos perguntávamos em voz alta, repetidamente: o que diabos está acontecendo com ele? Era tão fora de sua personalidade que sabíamos que nenhum de nós conseguiria descobrir.
Na noite seguinte, estávamos em Nassau, Nova York, e ele me apresentou da mesma forma. Cat recebe carinho de qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Na verdade, ela recebe carinho de toda a banda. E então ele acrescentou: quero dizer afeto, seu idiota. Se eu fiquei mortificada em Cleveland, isso foi ainda pior, porque eu tinha muitos amigos pessoais na plateia. Além disso, um agente que havia me contratado para algumas apresentações gospel no passado veio ouvir minha apresentação solo. Eu queria desaparecer, mas não tinha escolha senão ficar plantada diante daquele enorme público e cantar. Foi pura tortura. Agora, além de ficar envergonhada, estava com muita raiva. Fiquei pensando, que direito ele tem de me humilhar em público desse jeito? Quem diabos ele pensa que é? Depois do show em Nassau, agarrei pelo ombro o guarda-costas mais próximo que encontrei e disse: dê-lhe o recado. Diga a Elvis para parar de fazer isso comigo. Avise-o de que estou farta. Ainda não conseguia confrontar Elvis diretamente, uma vez que estivemos em hotéis e cidades diferentes entre os espetáculos desta turnê. Nosso próximo show foi em Norfolk, Virgínia, e chegamos cedo o suficiente para relaxar um pouco. Lembro que houve uma matinê e um show noturno. Glenn D. Harding, J.D. e eu decidimos caminhar até a matinê e aproveitar o sol. Glenn D. me contou que ouviu no rádio que um médium previu que o telhado iria desabar durante um show de Elvis Presley naquele mesmo dia. Não fiquei muito impressionada, porque sentia como se o telhado já tivesse desabado sobre mim e eu estivesse sufocando. Final da parte 1 do capítulo 11. Eu sempre agradeço aos amigos que colaboram, que contribuem com uma pequena quantia através da chave Pix. E desta vez eu quero agradecer à amiga Sandra da Costa Silva. Thank you. Thank you very much.